Fala pessoal, seja muito bem-vinda e bem-vinda a mais uma edição aqui do CryptoStorm, edição de número 92. Hoje a gente está com uma edição aqui, o Bom Filho a Casa Torna. Você deve ter conhecido a voz aí, mas já a gente faz a introdução dele de forma correta. A gente vai bater um papo hoje, acho que mais geral sobre o mercado e outras coisas que tem a ver com o convidado que não vou revelar ainda. Mas como sempre eu tenho o Vitor Perin que me ajudar nessa conversa aqui. E aí, Vitor, beleza? Fala, André. Fala, galera. Pois é, né? Você já deve estar cansado aí de tanto falar NFT, DeFi e agora Axie Infinity também já enjoou, né? Então, a gente decidiu fazer esse episódio especial aí com pessoas especiais também, que provavelmente quem acompanha a gente desde o início aí vai reconhecer, né? Então se apresenta aí pra gente. Fala, pessoal, tudo certo? Não sei se vocês lembram. Nicolas Sack aqui, eu sou Head de Research do BTG Digital Assets agora. Era parceiro de trabalho do André aí, né? Na época era eu, ele e o Luiz que começamos esse podcast lá atrás. Se você ouvir a primeira edição, provavelmente você vai reconhecer minha voz. E trouxe comigo aí também o Lucas Yamamoto, que é Head de Tecnologia lá do BTG Digital Assets também. Prazer, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. E eu sou novato aqui, né? Pô, o Nicolas aí, o André tem anos de experiência, o Vitor também. A gente começou também a fazer um podcast do Future of Money, né? Eu e o Nicolas, a gente tenta fazer isso semanalmente aí também, algo parecido com isso aqui que a gente tá fazendo. E, pô, espero que todo mundo goste aí. Vamos para mais uma. Beleza, mas compartilha com a gente o que vocês fazem lá no Exame, como que é o dia a dia de vocês. Cara, na verdade a gente tem um projeto dentro da Exame que chama Future of Money, né? Que é um projeto que teve muita sinergia. Inicialmente a gente tinha pensado em lançar esse portal de maneira apartada, né? Mas depois que o BTG fez a aquisição da Exame, a gente viu que tinha muita sinergia lançar junto. E dado o escopo de cobertura, né? O nome Future of Money nos possibilita cobrir uma gama vasta de temas. Então, desde cripto, blockchain para negócios, projetos ligados a blockchain e cripto também, mas Open Banking, que hoje virou Open Finance, né? Pix, LGPD, cibersegurança e todos esses outros temas correlatos com o futuro do dinheiro, né? Tudo que é inovação no mundo financeiro aí. Tudo que é sandbox regulatório, abordado. Tudo que boa parte das coisas que a gente já se interessava, né? Antes de produzir conteúdo sobre isso, agora a gente faz de maneira formal dentro da Exame com o Future of Money. Então é uma interseção entre BTG e Exame que o Future of Money seria, entendeu? E lá a gente faz podcast, faz uma série faz eventos, né? O ano passado a gente teve um evento grande que a gente trouxe nomes como Tyler Cameron Winklevoss, da Gemini, a gente trouxe o Gavin Littlejohn, que é o cara que foi o responsável pela implementação do Open Banking lá na Inglaterra, o CZ. Então, pessoas relevantes do mercado aí. A gente teve uma outra edição agora no começo do ano que foi mais introdutória sobre futuro de investimento, não tanto focado só em cripto e inovações, mas em investimentos em geral, né? E a gente vai ter uma próxima em novembro também, nos mesmos moldes que foi a do final do ano no ano passado. Cara, eu me parei de ouvir quando você falou Little John, o sobrenome do cara. Gavin Littlejohn. É o Joãozinho. Famoso Joãozinho. Nossa, mas isso não é um... Não é, não é cara, apelido, é o Little dele. John. É igual o Dan mais cabeça lá da Morehead, Morehead, né? Maravilha. Cara, eu queria, assim, vocês deram um panorama geral do Future of Money, que, puta, maravilhoso, o evento foi muito bom, até me assustei um pouco que, apesar da divulgação de vocês e com a qualidade dos caras, foi um negócio que atingiu muita gente, assim. Não, eu fiquei cara, assim, cara... Não é assim, o que você quer que eu traga aqui, né? mais, O Papa, o que mais que eu trago aqui pra conseguir convencer vocês a assistirem isso aqui? Assim, e eu lembro do line-up do negócio, né? Era assustador, assim, Assustador, muito bom. Foi um cara. belo evento. Até a gente desacreditou, assim, porque foi um evento que a gente fez em menos de 2 meses, assim, foi algo muito corrido. A gente conseguiu trazer pessoas do mundo todo pra falar, né? Inclusive, você pegar, beleza, os Winklevoss estão nos Estados Unidos, é um pouco mais fácil, mas pegar o CZ que tá em, sei lá onde que ele fica, Malta, sei lá se ele tá na China. Como ele que tá você fala sempre com o numa cara? região diferente, né, cara? Então foi desafiador, mas deu certo, cara. Foi muito bom. Teve Sandra Ho também, do Global Blockchain Business Council. E a ideia é que esse ano a gente traga também nomes muito fortes, né? Não, foi maravilhoso. E é bom porque, cara, assim, como a gente tem o BTG, que é uma marca sólida já no mundo de investimentos tradicional, você consegue trazer muita gente boa de outras frentes de mercado também, né? Então o próprio Dan Morehead do Pantera Capital a gente trouxe também. Isso abre muitas portas, né? E facilita o acesso. Sobre isso, né? Essa questão do banco, tem uma coisa que sempre a gente se pergunta aqui quando a gente está falando de players que já são tradicionais. Primeiro,
como que esse cara entrou nisso, no sentido de o que ele olhou que foi a faísca, depois, como que tá sendo tocado isso lá e como que é a visão disso pro futuro, né? No sentido de como que isso entra no escopo do banco, que, o BTG tem infinitas coisas lá dentro, né? Uhum. Quer falar aí, Lucas? Eu acho que eu sou talvez a pessoa certa para falar isso. Eu tive desde o início aí do interesse do banco por esse mundo até hoje, né? E, assim, basicamente, 2017, que eu acho que foi o despertar aí para grande parte das pessoas, foi também para o banco, né? Acho que naquela época, acho que existia muito preconceito, né? O mercado tradicional, até hoje tem muito preconceito, mas acho que naquela época era muito mais forte, né? Eu acho que muito dado todo o histórico que a gente teve antes, de uso de Bitcoin para comprar coisa na Deep Web, né? Galera que perdia Bitcoin a rodo. Então, assim, era um ambiente muito, muito poluído e as pessoas tinham talvez uma visão equivocada do que é realmente a tecnologia, o que é tudo que veio, né? Tudo que foi possibilitado a partir dessa tecnologia. Achando que era esse mundo aí de crime, de lavagem de dinheiro, né, de financiamento ao terrorismo. E eu acho que quando você teve 2017, você teve um aumento assim vertiginoso no preço, né? Você veio de $1.000 para quase $20.000 do início do ano até o final do ano. Você acabou despertando o interesse de muita gente e natural que as pessoas, os clientes do banco, comecem a bater na porta e perguntar o que é isso, né? Por que todo mundo está ganhando dinheiro com isso? Como é que eu faço para acessar isso? Exato. E assim, a resposta padrão, não estou dizendo assim no banco, mas eu acho que a resposta padrão de todo o mercado tradicional naquela época era para se afastar disso, para tomar cuidado, né? E aí acho que o Portilho, né? O que é assim, o cara, o head lá da nossa área, ele tem uma visão, talvez uma cabeça um pouco mais aberta e ele pensou em ver um pouco, com um pouco mais de carinho, né, esse mercado, e a gente viu que tinha muito potencial e muito valor guardado ali e que as pessoas talvez não estivessem enxergando naquele momento. Então, assim, a gente começou a ver algumas possibilidades do que dava para fazer, o que não dava para fazer. E uma das coisas que chamou muito a nossa atenção foi a forma como projetos de forma assim, completamente descentralizados no mundo estavam captando uma quantidade, um volume absurdo de dinheiro através do que o pessoal estava chamando ali na época de ICO. Muito, muito porque esse movimento de preço, né, criou essa hype. Então, acho que tinha muita gente que entrava em qualquer ICO que aparecia porque achava que ia ficar rico também, porque o vizinho ali ficou rico porque comprou Bitcoin. Mas, assim, a grande verdade é que, assim, a gente enxergou que, cara, olha essa tecnologia aqui. O pessoal tá usando uma tecnologia que é o Ethereum para fazer um smart contract. Esse smart contract foi padronizado, então uma vez que você cria esse token, você consegue conectar com tudo que já está preparado para se comunicar com esse smart contract. Você consegue listar em uma porrada de bolsa no mundo aí, que o pessoal tá negociando a rodo. E, cara, isso aqui você liga uma chave e tá lá. E todo mundo tá captando assim. Você não faz uma oferta numa região específica. Você faz uma oferta globalmente. Todo mundo, do mundo inteiro tá botando dinheiro nesses projetos. E tinha projeto captando $1 bilhão, né? Então, assim, a gente enxergou isso como uma puta oportunidade pro banco. E aí, assim, a gente começou a estudar, né? Sentar com vários times ali do banco. É um projeto muito interdisciplinar. Então, teve pessoal de legal, o pessoal de finance, de ops, todo mundo... Compliance, né? Compliance, principalmente, né? Que é super importante nesse mundo. Porque, assim, obviamente tem muito aventureiro nesse mundo, né? E, assim, esses caras são muito importantes porque eles são os primeiros que desbravam esse mundo, primeiro que bota a cara mesmo, né? Mas obviamente que em algum momento eles vão levar uma porrada do regulador, que foi o que aconteceu, né? Uma porrada de ICO que depois tomou porrada de regulador. E assim, a gente como uma instituição financeira, a gente tem que fazer tudo by the book, né? Assim, até mesmo assim, é importante ter alguém que nem a gente puxando isso para que a coisa aconteça de forma regulada realmente. Então, assim, se hoje a gente tem um cenário em que a gente está precisando de regulação, e hoje os reguladores já estão com essa visão de que eles precisam regular, talvez eles não saibam como exatamente,
é porque tem esse movimento primeiro do cara que bota a cara ali, o aventureiro bota a cara para fazer o negócio, e depois o cara que vê valor ali, ele quer fazer by the book e puxa essa agenda, né? Então, assim, a gente viu isso, a gente viu essa oportunidade e a gente pensou em montar um piloto, né, que foi o RichBZ. Era basicamente um token lastreado em participação numa carteira de ativos imobiliários estressados, né, distressed. E aí a gente, 2018 foi praticamente um ano de a gente estudar, a gente fez alguns protótipos lá no banco, né? A gente montou um negócio que a gente chamou de Bet Token, que era basicamente um token que a gente emitiu para um grupo de pessoas para fazer aposta. Então o pessoal brincava ali de apostar Campeonato Brasileiro, resultado da eleição, NBA. E aí, no final dessa brincadeira, a gente botou um Ether de verdade, né, no smart contract, e a gente chamava uma função dentro desse smart contract que distribuía proporcionalmente ao que cada um terminasse nessa brincadeira desse token, né? Foi distribuído inicialmente 100 para cada um, e no final, eu apostei aqui com o Nicolas, resultado do Campeonato Brasileiro, eu ganhei, ele me deve 50, ele me pagava 50, eu terminei com 150, ele terminou com 50, então eu ganhava proporcional a 150, ele ganhava proporcional a 50. E aí a gente viu que, tipo assim, a tecnologia realmente funcionava para se distribuir, praticamente uma distribuição de dividendo. Né? Então... É legal que com uma brincadeira você validou uma tese inteira de tecnologia para distribuição de valores imobiliários, né? Não, e assim, não só isso, porque você imagina que assim, na nossa cabeça, talvez a gente que estava próximo ali estudando aquele negócio, eu acho que ficava claro que dava para fazer isso, e assim, obviamente, a gente construiu para fazer aquilo, a gente já tinha na cabeça que dava para fazer, mas para muita gente não é palpável isso, assim, o cara não consegue enxergar. Então, assim, foi importante pra gente trazer a galera para dentro desse mundo e entender que funciona realmente, né? As pessoas viram um negócio acontecendo. Né? E quando você faz um negócio e ele acontece de fato, as pessoas começam a entender o que você está querendo dizer, e aí eles depositam confiança de que dá para fazer o que você está se propondo, né? E aí foi isso. Então, aí, depois desse protótipo aí, dessa POC, dessa prova de conceito, a gente começou a sentar para fazer, de fato, o que veio a ser o RichBZ, que a gente lançou no início de 2019. A gente abriu a oferta em fevereiro e ficou no ar aí 3 meses. Não quero falar com você, Siri. Você viu? Pegou aí. Caralho, velho, do nada. Você precisa desbloquear. Para de ouvir a conversa. Tem algum problema aí. Aí, beleza. E aí, cara, a gente ficou 3 meses aí com a oferta aberta. A gente fez a oferta em Cayman, tá? Porque uma das preocupações que a gente tinha era justamente não existir regulação, isso, né? Então, para você fazer esse tipo de oferta hoje no Brasil, você não tem uma regulação específica da CVM. E não tem precedente, né? Né? Então, assim, a gente até conversou com a CVM, né? A gente falou para eles que ia fazer isso lá em Cayman. Se a gente quisesse fazer no Brasil, a gente ia ter que pedir dispensa. Talvez não fosse o timing, mais ou menos, que a gente estava imaginando na nossa cabeça. Por isso que a gente decidiu fazer em Cayman. Avisamos a CVM que a gente ia fazer lá. E aí a gente montou essa oferta, durou 3 meses. A gente conseguiu fazer captação. A gente fez captação só via Ether e Gemini Dollar, tá? Gemini Dollar, a nossa tese era mais ou menos que poderia ter gente... Primeiro que era uma barreira de entrada, né? Isso foi uma das coisas que a gente conseguiu verificar nesse piloto, de que, beleza, a gente fez numa época, 2019, como já tinha passado o hype, né? Então, não foi tão fácil captar como foi no final de 2017 e 2018, que o pessoal tava comprando qualquer coisa, né? E assim, você fazer o cara entrar em cripto era talvez uma barreira ali, porque só talvez os mais cripto-addicted ali entendiam como é que fazia esse tipo de coisa. E a nossa tese com o Gemini Dollar era botar um negócio que fosse mais estável, o cara não ficasse ali, não tinha que ficar exposto, assim, algum intervalo de tempo ali a um criptoativo, que é um ativo um pouco mais volátil. Mas assim, porque como o produto era ligado assim, ao mundo tradicional, né, carteira de ativos imobiliários, e ao mesmo tempo com um veículo novo, né, que é por um token, né, um negócio ligado à tecnologia de blockchain,
você tinha que pegar o cara que tava na interseção, né? O maluco ali do mundo cripto que, porra, acha que... oba-oba, né? Vai acabar o establishment, vai acabar o Estado, vai acabar com tudo, a moeda global e, pô... Isso é muito bonito, essa teoria, mas eu acho que, sei lá, num intervalo de tempo aqui da nossa vida, eu acho que isso não vai acontecer. E ao mesmo tempo você tinha que fazer o cara que tá no mundo tradicional, que já tinha um monte de preconceito, entender essa tecnologia aqui e entrar nisso, apesar da aversão que ele tinha para esse mundo. Assim. Mas, apesar disso tudo, a gente conseguiu captar o valor que a gente se propôs. Né? A gente queria captar pelo menos 3 milhões de dólares, a gente captou algo próximo a 10 milhões de dólares. E aí, beleza, terminou a oferta em maio de 2019, a gente emitiu os tokens. E aí a gente começou a fazer um investimento, né? A Enforce, que é a empresa do grupo, que ficou responsável pela gestão da carteira. E aí a gente já conseguiu fazer até algumas vendas, né, dessa carteira, conseguiu distribuir dividendos já 2 vezes ano passado, a gente deve distribuir mais dividendos ainda esse ano. E assim, a gente conseguiu provar, a gente fez o ciclo completo, né? A gente conseguiu botar a oferta de pé, a gente conseguiu... Escriturar, emitir, distribuir, né? Testar a tecnologia, a gente conseguiu realmente captar dinheiro, conseguiu fazer o investimento e conseguiu fazer o pagamento para o token holder de forma automática via smart contract. Né? E assim, imagina que depois disso, né, isso foi o primeiro piloto, depois disso, acho que as possibilidades, dado tudo que está acontecendo aí no mercado de cripto, você, imagina que você tem um ambiente, tem várias coisas tokenizadas, você tem vários ativos tokenizados, participação em empresa, sei lá, dívida, e você consegue usar isso dentro do mundo de DeFi, por exemplo. Então, você consegue botar um token de um ativo ali, sei lá, uma participação numa startup, vamos supor, e você consegue usar isso como garantia num crédito ali, num protocolo de DeFi, num Compound ou num Aave da vida, né? Então, assim, acho que com o avanço dessa tecnologia, eu acho que a tendência é que isso aconteça e, pô, vai ser uma disrupção enorme, né, no mercado. Então, essa é mais ou menos a nossa visão. A gente testou isso e a gente acha que existe um mar de possibilidades a partir desse piloto que a gente fez, né? Cara, muito legal, porque na época que eles estavam lançando isso, a gente estava estudando justamente o projeto aqui, né? Vendo o white paper, vendo os modelos que vocês estavam fazendo lá. E era aquele papo quando a gente foi falar com o Portilho aquela vez, que era tipo, o cara falando exatamente aquilo que a gente ficava... Eu e você matutando, e você falando assim, mano, será que a gente tá viajando e ouvir da boca de outro cara exatamente sobre isso? Não, né, de um cara que 25 anos de mercado, né? Então, aí é melhor ainda. Eu tive boas conversas já com o Portilho, uma delas foi sobre arbitragem, quando tinha aquela famosa empresa aqui, eu falei assim, cara, não tem como o cara tá fazendo isso aqui, velho, não tem como o cara tá fazendo isso aqui, e era... Né, obviamente, a gente ficava, nessa época, a gente falava, cara, ou os caras são muito bons ou a gente não tá vendo alguma coisa. Ou os caras são muito bons e a gente não tá vendo alguma coisa, ou tem alguma coisa errada. Porque, cara, a gente viu o mercado e, cara, não é possível que eles estão fazendo isso com esse retorno, né? Mas assim, acho que em linhas gerais, resumindo tudo que o Lucas falou aí, em última instância, o que nos parece, né, e acho que é um pouco da cabeça do banco com relação a isso, é que você tem um play muito de convergência aí, né, dos dois mercados. Você não vai ter esse momento de ruptura em que as finanças tradicionais vão deixar de existir. Na verdade, você vai ter essa convergência, que é algo que a gente sempre falou, né, ao longo desses últimos 3 a 4 anos aí, que os criptoativos vão se encontrar com o universo de finanças tradicionais, e não adianta você acreditar que não vai ter regulação, que não vai ter regra a ser seguido, né? Acho que uma coisa vai apoiar a outra, né? Essa parte de infraestrutura tecnológica de blockchain, ela é muito mais eficiente, então ela deve incorporar o mundo dos investimentos tradicionais, e cripto, no final das contas, também pode se beneficiar de chegada de volume, de smart money, né? De analistas e tudo isso que a gente já vem observando, na verdade, com a evolução do mercado, né? Profissionalização, cada vez mais indicadores de qualidade, plataformas, ferramentas, isso tudo é a trajetória que a gente acredita que vai seguir daqui para frente. É interessante ver que antes mesmo deles oferecerem a opção dos clientes investirem em cripto, eles já estavam tentando entender a tecnologia para ver onde que eles se encaixavam ali, onde que eles podem se adaptar, né?
Eu tenho uma pergunta assim, o que foi para vocês nesse processo, tanto que vocês já conheciam que seriam fácil, e o que foi de descoberta nesse processo do tipo, caramba, eu não achei que dava, não era tão fácil, ou alguma coisa que você viu de feature aí que você achou, isso aqui é feature kill do negócio e não dá para replicar talvez da mesma maneira no sistema tradicional. Tem alguma coisa que chamou a atenção? Não, o que eu acho que a maior dificuldade que a gente teve, acho que foi justamente aquela interseção ali de interesses que eu mencionei aqui anteriormente, que é o cara do mundo cripto e o cara do mundo tradicional, e tem meio que uma meiuca ali que envolve tanto esse cara quanto o outro, e assim, o nosso público claramente era esse cara, e que talvez naquele momento não fosse tão trivial de você alcançar esse cara, principalmente depois que passou a hype, em 2019 já era o inverno ali, né? Então, assim, esse lado não foi tão fácil. Talvez se a gente fizesse no início de 2018, a captação seria muito mais volumosa, né? Acho que até a nossa expectativa seria muito maior. Mas, assim, em termos de facilidade Cara, você corta muito intermediário, né? Então, o que você tem hoje de fazer uma oferta dessa, você tem muitos passos que você tem que cumprir, que com a tecnologia de blockchain ela já te dá tudo, né? Para escrituração. Acho que até nas conversas que a gente teve, prospecto também, né? Que é um negócio super extenso que pouca gente tem acesso. Um white paper tem, sei lá, 10% do que é um prospecto, né? Isso com certeza, assim. Você pega um prospecto de um IPO. Você pega uma pessoa média, né, da população, ela não vai entender chongas que está escrito ali naquele prospecto. E o white paper, você vê, isso começou com todos esses projetos de ICO. Os caras faziam um white paper bonitinho ali, algumas coisas, o projeto não tinha nada. Mas o white paper era bonito. E o white paper ele é muito mais palpável para esse público, né? Ele tem uma linguagem muito mais acessível, ele tem uma forma de você abordar o projeto de forma muito mais acessível, gráfico, um negócio bonito, um negócio visual, né? Que é muito diferente do que o mercado tradicional está acostumado. E, assim, beleza, o cara faz o prospecto porque hoje ele tem que fazer aquele prospecto, né? A regulação exige que o cara crie aquele prospecto, que dê todas aquelas informações para o investidor, para resguardar o investidor. Mas será que realmente é necessário você ter toda essa burocracia? Será que isso realmente tem valor para o cara que está investindo hoje? Para essa enxurrada de gente que está entrando hoje no mercado de ações? Não sei, talvez se você fizer uma página, uma landing page bonita que explique... Mostre o risco, obviamente que né, tenha, que mostre, assim, obviamente que tem que ter alguma preocupação ali do que o cara tá investindo, o risco que ele tá tomando. Não dá pra ser que nem o white paper de ICO de 2017. Não dá pra ser, mas tem que ser um formato diferente, entendeu? Tem que ser um formato diferente, que é uma das coisas também que a gente viu que era muito melhor nesse tipo de oferta. E aí acho que um outro ponto também que fica mais fácil quando você utiliza blockchain é justamente pagamento de dividendo, né? Que foi uma experiência que vocês só tiveram depois, né? Que o token já tinha sido emitido, porque como você tem investidores de diversas nacionalidades, você consegue pagar de maneira uniforme com stablecoin para várias pessoas com carteiras em regiões diferentes do mundo, né? Você paga, você aperta um botão, ele assina a transação, manda pro blockchain. Obviamente que hoje a gente tem um problema de custo de transação, né, no Ethereum, mas mesmo assim eu acho que ainda assim eu acredito que seja mais eficiente do que você ter um intermediário lá para fazer isso. E pensando que o cara está localizado em... Se você pensar em escala, isso é muito melhor, né? Você escalar um produto desse, cara, você corta, mais da metade muito mais eficiente custo, do que existe hoje. E, cara, quando... óbvio, né? Você tá falando... Primeiro, você teve essas provas de conceitos aí que vocês fizeram, testaram a estratégia, você tem outras coisas, provavelmente, na pipe. Mas, assim, você, obviamente, teve um caso de sucesso aí. Putz, você precisava 3 milhões, você captou 10, você já tá finalizando, né? Já tá acabando todo o pagamento de dividendos? Como que tá esse... Não, na verdade, a ideia, assim, a gente pensou em fazer distribuições de dividendos de forma discricionária a partir do momento que tivesse um montante que fizesse sentido a gente distribuir. E no momento oportuno, quando a gente achar que aquele investimento ali, a tese de investimento ali, eu acho que acabou, a ideia é a gente ir desinvestindo e devolvendo o principal para o investidor também de forma discricionária. E assim, cara,
Outra coisa que eu acho que eu não citei é, cara, imagina, a gente tem uma tese também de democratização de acesso a ativos que antes eram inacessíveis. Pô, imagina que um cara no interior da África consegue entrar numa participação na carteira de ativos imobiliários estressados no Brasil com $100. Uhum. Hoje em dia, pô, você não tem. Onde que você consegue achar isso? Não tem, né? Uhum. Então, assim, tem essa tese também de democratização de acesso e também, assim, se você escala esse modelo, você dá acesso a ativos que antes, pô, o investidor não tinha acesso, a uma barreira de entrada muito baixa, e também se dá acesso ao empreendedor, o cara que quer fazer algum investimento e que não tinha acesso a esse dinheiro que está no mercado também, né? Então, se você escala esse modelo, você destrava uma quantidade de dinheiro que existe hoje na economia, assim, não é local, é global o negócio, né? Então, é um negócio que vai nascer. Obviamente precisa de regulação, não é um desafio fácil regular isso, mas é uma coisa que vai destravar muito dinheiro na economia, vai dar acesso a ativos que antes as pessoas não tinham acesso no mundo todo. E até um pouco isso que a gente estava falando, né, no podcast que a gente gravou ontem, cara, assim, até por ser regulado, caminha um pouco mais devagar do que outros mercados, né? A gente vê DeFi evoluindo super rápido, porque o regulador ainda não começou a marretar ali, e essa parte de ICOs, que foi bem pressionada por reguladores de mercado de capitais no mundo todo, começou agora a se tornar STO e está caminhando muito mais lentamente, né? Esse negócio de caminhar lentamente é sempre um negócio que eu, como ponto de vista de possibilidade de investimento, é uma coisa que a gente acaba sempre projetando para o futuro, né? A ideia de, tipo, uma hora a regulação vai começar a permitir, porque isso vai ficar muito claro, né? Otimiza um processo do cara, não precisa desse monte de cara no meio, validando, auditando, fazendo intermediação de fato. Só que quando você põe isso em perspectiva, quando você está falando de um negócio que é um incumbente, tipo um banco, o cara claramente, como você acabou de falar o exemplo ali, eu fui lá e falei para a CVM, eu vou fazer um negócio, posso fazer? Posso, ok. Você tem que ficar muito do lado do regulador, porque o stake que você tem ali para perder caso dê alguma coisa errada é gigantesco, né? Sim. Tanto de margem, um monte de coisa. Então você não pode correr esse risco. E quando você tem essa relação, você tem um problema que, assim, você anda na velocidade do regulador, né? E obviamente, vocês tentam, de alguma forma, ir testando as coisas nesse meio do caminho. Como que o regulador, e aí falando especificamente talvez CVM, Banco Central aqui mesmo, tá a par desse processo, né? O quanto isso pode virar case para ele internamente, né? Como que tá essa possibilidade, essa abertura de apresentação de, olha, se temos um modelo aqui mais eficiente da mesma forma que esse cara fez com o fintech lá atrás? Cara, hoje em dia, acho que os reguladores, pelo menos no Brasil, estão muito mais abertos, né? Porque você tem todas as autarquias trabalhando suas próprias estruturas de sandbox regulatório, né? Que, para quem não sabe o que é um ambiente seguro ali, que empresários que têm alguma tecnologia inovadora podem interagir diretamente com o regulador para pegar algumas dispensas de maneira mais acessível para tentar traçar uma regulação mais favorável à inovação dentro do setor, né? Então, a gente teve aí a primeira rodada de sandbox da CVM, que selecionou de 32 empresas, considerou que 6 estão aptas a continuarem dentro do critério de avaliação, e eles vão dar uma resposta agora no penúltimo trimestre de 2021 sobre qual que vai receber de fato as dispensas para prosseguir, né? Então, assim, eles estão a par, eles estão acompanhando, eles receberam uma série de propostas de diferentes projetos para inovação e tudo mais, mas, de novo, assim, não é um processo rápido, né? Como eles só têm ao todo 7 pessoas, 7 comissários lá que podem acompanhar os projetos de sandbox, você está falando que dentro de 32, só 7 vão se sobressair e vão conseguir ter a vantagem competitiva de estar na fronteira da inovação com o aval do regulador, entendeu? Então, apesar de ser um progresso dentro da estrutura regulatória que mostra que a CVM está aberta e as outras autarquias também, a gente vai ter a primeira rodada do Sandbox, do Banco Central também, e já tivemos no início do ano da SUSEP, ainda assim não caminha tão rápido quanto o mercado, entendeu? Que é impossível, né, o regulador ter esse ritmo, né?
por gente, por cabeça, tipo, é outro Falta negócio. De incentivo, né? É outro negócio que você pode rodar. O regulador naturalmente vai ter que ser conservador em muitos pontos, né? Então não tem como a gente exigir também que ande na velocidade que a gente espera. Tem que ser na velocidade que dá para ser, né? E no final das contas, cara, acho que o que vai acabar acontecendo se a gente caminhar de maneira muito lenta é aquilo que eu sempre falo, cara. Com cripto, como é tudo digital, né? Diferente da, por exemplo, atividade de mineração, a gente viu uma queda recente no hash rate do Bitcoin por conta do China Ban e tudo mais, porque você precisa ter uma locomoção física do maquinário e tudo mais, isso leva tempo. Agora, uma exchange, uma empresa que está inovando no setor de emissão de valores imobiliários, cara, ela pode desligar aqui e ligar em qualquer outra jurisdição, entendeu? Então, se a CVM e o Banco Central, enfim, todas as autarquias que a gente tem para regular o mercado de capitais aqui no Brasil, for muito lenta no processo de aprovar essa inovação e trazer mais próximo da regulação, o que vai acabar acontecendo é a arbitragem regulatória, né? O cara vai para uma jurisdição que é mais amigável e o imposto que seria recolhido aqui, o emprego que seria gerado aqui, vai para outra região, entendeu? Perfeito. Cara, eu queria entrar uma questão mais de mercado, fazer várias perguntas aqui sobre isso, mas eu queria entender a visão de vocês, pessoas, não falando do banco em si, sobre múltiplas vertentes que a gente tem nesse mercado, momento do ciclo que a gente está e aquela pergunta básica do qual vai ser o preço do Bitcoin no final do ano, ou um limite aí para amenizar a pergunta, qual a máxima ainda está na nossa frente nesse ano ou ela já foi? Quer começar? Cara, o Nicolas me fez essa pergunta em um podcast que a gente gravou há alguns meses atrás. Obviamente que o mercado estava muito mais otimista. E eu chutei entre 50 e 80 mil dólares. Hoje, eu já acho que deve ficar entre 30 e 40. Eu diria 30 e 50 também. Sem renovar a máxima? Sem renovar a máxima. Eu também acho que esse ano não renova a máxima não, cara. Até porque você tem acho que aquele otimismo forte que a gente teve ao longo do começo do ano arrefeceu muito, né? Em especial se você olha para o interesse institucional, ele também deu uma caída na parte de investimento em cripto, né? Não no setor, né? em equity de empresa, porque isso continua forte. As próprias instituições financeiras tradicionais estão contratando equipes inteiras para desenvolvimento de canais de acesso, né? Só que as instituições em si não estão comprando mais tanto cripto. Isso você consegue observar pela captação de fundos tradicionais, ETFs e tudo mais. Então eu não acho que a gente vai ter a renovação da máxima esse ano. O interesse do varejo também deu uma caída, você vê isso pelo volume de cadastros em exchanges também. Então é um momento que você vê o mercado nitidamente em estado de alerta e com bastante cautela, né? Se você olha para a máxima histórica que a gente obteve aí, que foi 64, que foi quando no dia do IPO da Coinbase, né, assim, que marcou o topo, você vê que o interesse lá estava nas alturas e já vinha se arrastando há algum tempo, desde 2020 ali, quando a gente teve a mínima de 2020, que foi no Corona Day, né, que os preços desabaram ali, marcaram a enxadada no gráfico, quase 42%, né, um momento de completo e absoluto desespero para o mercado inteiro. E aí você foi retomando, né, superou a máxima, performou melhor do que vários ativos do mercado tradicional, e aí você teve a volta do interesse crescente nessa classe de ativos, né? Mas até você consolidar 2020 com halving, 2021 a continuação do interesse. Esse ano, diferente de 2020, a gente não tem uma tese sólida do que vai mover os preços, né? 2020 tinha aquela coisa muito forte do halving e depois a entrada do interesse institucional, uma série de coisas acontecendo. Esse ano, eu acho que para renovar as máximas, a gente precisaria de uma nova narrativa bem forte que atraísse todo tipo de investidor, né? Desde varejo à instituição de volta para o mercado. E você, André? Eterniza a sua opinião. Cara, pra mim não. Eu acho que o interesse vai voltar e vai voltar esse ano. Assim. Acho que não tá muito longe. Estamos em julho, agosto, setembro, outubro. Acho que é 3 meses o tempo do cara que já tava pensando antes, continua pensando e vai dar deploy nesse dinheiro aqui. Assim, tô falando de uma perspectiva de quem conversa com amigos desde colégio, a faculdade, que começaram a trabalhar na Faria Lima, me olhavam com os olhos, tipo, meu Deus, o que você está fazendo com a sua carreira? Faz outra coisa da sua vida. E agora fala, puta, vamos almoçar que jogamos a toalha aqui no fundo e a gente vai começar a olhar para isso e fazer alguma coisa. Então o dinheiro que estava sendo colocado lá, que estava querendo ser colocado lá atrás, continua maturando para entrar.
e alguns preconceitos que eu tô vendo esse mesmo cara que tinha antes se desfazer. Primeiro, que todo o dinheiro já foi feito, ele começou a entender que tem dinheiro para ser feito ainda, porque nem todo mundo entende tudo, assim. Tipo, sei lá, ele conversando com a galera que ele estava querendo trazer para o fundo para fazer uma coisa de cripto, ele percebeu que tinham níveis de conhecimento ali diferente e os caras ainda estavam entendendo sobre aquilo. E tem muito mais coisa para se entender do que tinha anteriormente. Então, porque assim, ele falou assim, cara, como não tem um livro, né? Tipo, na percepção dele como cara do mercado financeiro tradicional. Quero aprender opções, quero aprender como faz XYZ. Cara, tem esse melhor livro aqui do coisa. Ainda não existe isso porque se o cara escreveu um livro, terminou um livro hoje, uma semana depois ele fala, putz, eu poderia ter mudado isso, aquilo, outro. 6 meses depois ele fala, nossa, tinha um capítulo que eu queria integrar aqui dentro coisa. 1 ano depois ele fala, cara, não falei de tal Meu coisa. livro tá obsoleto. Joga fora o livro e vamos escrever de novo. Não, mas nesse sentido eu concordo com você, assim, de volta do interesse, eu também sinto essa mesma coisa. Eu só não concordo com o timing que você colocou de 3 meses. Eu acho que 3 meses ainda é pouco pro investidor voltar a ficar confortável, assim. E a gente tá falando de uma região nichada, né? Faria Lima, cara, assim, a gente tá falando do centro do mercado financeiro no país, né? Acho que tem várias instituições financeiras estruturando produtos ligados a isso aqui. Agora, de você mover desse momento para um momento de que você volte até a adoção em massa, você precisa da construção da narrativa e isso leva um pouquinho mais de tempo, assim. Eu diria que talvez início do ano que vem, um pouco mais longo. Eu acho que a narrativa que a gente sempre se apoiou, né, durante esse bull run aqui que a gente teve de 2020 para cá, foi o que os grandes gestores começaram a falar de tese de proteção a cenário de inflação, né? Um ativo que pudesse ser um substituto do ouro. Só que, assim, na minha visão, e eu acho que talvez eu estivesse enviesado também em muitos momentos dessa subida, é de que as pessoas realmente estavam acreditando nessa tese, né? Eu acho que algumas pessoas realmente pararam e começaram a olhar o Bitcoin como realmente um candidato a hedge a esse cenário. Mas eu acho que a grande maioria das pessoas que entraram, elas entraram porque o negócio estava subindo e existia um FOMO ali evidente. Não, e se bobear nem sabe o que é inflação, né? Um FOMO muito grande. Isso varejo, você tá falando. Isso eu acho que você pode constatar dado o nível de alavancagem que o mercado estava naquele momento. E assim, o mercado também desabou porque o mercado estava super alavancado por causa desse FOMO. Então tinha muita gente alavancado querendo ganhar dinheiro, porque estava todo mundo ganhando dinheiro, e o negócio foi se retroalimentando, assim como aconteceu com o Dogecoin e com vários outros ativos. Então, assim, grande parte do preço que a gente tinha no Bitcoin ali, quando ele atingiu a máxima de 64 mil, era componente FOMO de pessoal que estava entrando para ganhar dinheiro alavancado. E isso também foi o motivo de a queda ter sido muito, muito grande quando caiu. Então, assim, agora a gente está num momento que você pegar a taxa de funding de futuro, ele está flat, um pouco até negativo, né? Se você pegar na época que estava aquele otimismo bizarro, o funding era gigante para cima, posição alavancada, contratos em aberto, uma porrada de contratos em aberto. E hoje, agora, você está com um mercado muito mais calmo, com muito menos alavancagem. Então, assim, eu acho que o pessoal está esperando para ver o que vai acontecer. Então, acho que se não tiver um news flow positivo, alguma coisa nova, ou essa tese de proteção à inflação não atingir muita gente do mercado, as pessoas começarem a acreditar nessa tese, eu acho que ele vai continuar andando de lado por um bom tempo. Até se você olha para os futuros, eles estão sendo negociados com desconto, né? O fundo da Grayscale também está sendo negociado com desconto. Então, isso... o fundo da Grayscale está desde fevereiro. Desde fevereiro já, acho que ainda estava no bull run. Sim. Mas isso na minha concepção, mostra um pouco de pessimismo do mercado com relação a... Tudo bem que, assim, em especial com relação a Grayscale, você tem uma série de outros fatores, né? Você tem o próprio lançamento de um produto concorrente da Bitwise, você tem os ETFs que começaram a surgir agora. Grayscale, cara, 2% de administração. Exatamente. Bitcoin, então você acaba indo para outras opções, frentes. Né? Mais baratas. Mas no caso da CME, que tem o contrato futuro, ele está negociando com desconto também pela primeira vez na história, né? Então é um ponto a se notar. Assim, só falando do perspectiva macro, né? Assim, por estar
no time de análise da Empíricos como um todo, a gente vê esse tipo de ciclo e narrativas vendo a todo momento, né? Tipo, commodity. A semana retrasada era o super ciclo de commodity. Hoje já não é, já vai estar desaquecido de novo. Então o mercado tem um pouco dessa loucura de vai e volta, de seja compra tech, vende tech, cíclico, não cíclico, assim. Tem esse monte de coisa que toda vez que a gente fala... E aí você tem total razão, as fotos são essas mesmo, assim. A foto é para continuar. Só que quando se trata de um mundo onde o dinheiro é infinito, você pode comprar essas narrativas e trocá-las a qualquer momento, sabe? Sim. E assim, o fato de estar vivendo isso, vendo com o ciclo de commodities, viu com esse saída de tech, entrada de tech, numa velocidade assim impressionante, que você acha não é possível, assim, que existe um tal senhor mercado que... A bipolaridade do mercado. Exatamente, essa bipolaridade, assim. Então, para mim é a mesma coisa quando a gente olha métricas especificamente de Bitcoin, que é tipo, o cara fala, puta, nunca aconteceu na história algo assim. Cara, bro, tem 2 anos, 1 ano que Bitcoin é um ativo macro. Tipo, você não considera 10 anos de história como história desse negócio. Quem que comprava lá no começo? Quem que tá comprando agora? Quanto mais dinheiro tem agora? Então, assim, esse cara é 80, 60, sei lá, qualquer métrica mais do que 50% do mercado. Né? Esse cara responde no mercado. Então, a história tá se escrevendo nesse momento, né? Então, muita coisa para mim, quando me baseio nessas métricas, acaba... no final de tudo eu tenho que falar, puta, mas tem esse fato de estar escrevendo a história ainda, não reescrevendo alguma coisa que aconteceu, porque o que aconteceu não é tão relevante. Não, e assim, até olhando para o longo prazo, a tese permanece 100% sólida, assim, eu acho que... Não, todo mundo aqui todo mundo tem a plena tem convicção disso, até pensando nessas políticas monetárias macroeconômicas aí, pô, a gente tá falando de só nos Estados Unidos 13 trilhões de dólares injetados na economia, né? Totalmente sem precedentes, e é lógico que isso vai gerar algum impacto no nível de preços a nível global, né? Então, acho que é importante frisar que a tese se mantém de qualquer forma. Só não tenho convicção de que vai bater máxima histórica esse ano. O que eu acho, a tese é super válida, tipo assim, cara, eu acho que todo mundo aqui tá aqui sentado nessa mesa acredita na tese, mas não adianta só a gente acreditar. Eu acho que o mercado tem que acreditar nessa tese. E para o mercado acreditar, eu acho que vai ter que ter aí um esforço de convencimento de que realmente isso pode acontecer. Eu acho que uma das narrativas que corroboram isso é de que os millennials eles têm uma propensão muito maior de usar o Bitcoin do que o ouro exatamente como uma proteção a um cenário de inflação. E até predileção com investimento com relação a ações de tecnologia, né? É isso, assim, se você pegar, porra, o meu pai, ele não tem a mesma intimidade com um celular, um smartphone, ou os aplicativos, ou esse mundo novo que tem aí do que eu, né? Imagina o cara que tá nascendo hoje também. Então, assim, as gerações têm intimidades diferentes com tecnologias diferentes. E a geração que vai começar a ter dinheiro, vai ter uma transferência gigante de dinheiro dos baby boomers pros millennials, e esses millennials talvez tenham uma predileção maior pelo Bitcoin do que outros ativos para proteger de um cenário que provavelmente a gente vai passar daqui a algum tempo, né? Então, assim, no médio e longo prazo, eu acho que faz muito sentido a gente acreditar que essa tese vai vingar. Agora, no curto prazo, eu acho que se não tiver alguma coisa puxando a narrativa de uma forma mais ativa, como teve no ano passado, né, desses gestores e tudo mais, eu acho que ele vai continuar andando de lado. Até você comentou dessa transferência intergeracional de riqueza aí, só nos Estados Unidos, nos próximos 25 anos, vão ser 68 trilhões de dólares, né? Então, que vão cair na mão não só de millennials, também da geração Z, né? Então, cara, pra mim, no-brainer que tese de cripto vai se consolidar. A crinjaiada toda agora. A crinjaiada adora. Bitcoin. Crinjaiada adora Bitcoin. Beleza, e antes de finalizar, eu queria saber o que você trouxe aí pra gente na mineração da semana. Cara, a mineração da semana, o Nicolas tá acostumado o que é, mas é um material que a gente disponibiliza pro pessoal, tipo, aviso o que é. E essa dica eu vou mandar pra você também, Lucas, que é um texto do Not Boring, é um cara que faz análise de empresa lá fora, até que tem um público super especializado, e ele fez
uma análise bem da hora sobre Axie Infinity. Fica aí pra você, vou te mandar o link. A provocação. Aqui, Não, mas cara, a gente tem que ser cabeça aberta. A gente discutiu assim, porra, eu acho que o mais importante pro debate, pra alcançar o conhecimento, é você sempre estar aberto pra opinião contrária. E você realmente fomentar o debate. Não, e tá aberto a mudar de opinião, inclusive. Não, com certeza. Isso é o processo de fato, né? Até porque quando você tem... assim, se você tiver errado, você quer perceber que você tá errado. Uhum. E se você tiver certo realmente, você vai conseguir... Você quer esfregar na cara dos outros. Não, mas é que o ponto é que, tipo, as pessoas consideram a ideia de estar certo ou errado com o preço que tá na tela hoje, ou quanto ele se movimentou, né? Pra mim, não é muito isso, assim. Esse é o que você talvez esfregaria na cara. Mas a discussão da tese de forma abrangente, tanto do ponto de vista macro-filosófico da coisa, quanto nos detalhes de número, de receita, pra mim é sempre muito valioso. E recorrentemente a gente tem algumas teses aqui dentro do... tanto que a gente fala aqui no podcast, quanto internamente para os assinantes, que elas vão se construindo ao longo do tempo, né? É uma coisa que você compra por X, você mantém por Y e você confia no longo prazo por Z, sabe? Tipo, você vai maturando a tese. A própria visão da narrativa do Bitcoin, o paper do Satoshi Nakamoto é peer-to-peer. Sistema de dinheiro. Sistema de dinheiro. O que agora, né? Tipo, o fogo ele tem uma utilidade X, o cara descobre outra utilidade. A ferramenta é a mesma, você que descobriu outras utilidades. Mas beleza, pessoal. Muito obrigado pelo tempo de vocês, de virem aqui. A gente não sabe se esse podcast... Foi um longo caminho até aqui. Se esse podcast vai sair antes do Future of Money. A gente vai ver aí quem que sai primeiro, mas... obrigado pela participação, muito bom também estar lá com vocês. Fica sempre espaço aberto aqui pra gente discutir assuntos nesse nível de debate aqui. Show de bola. Maravilha. Acompanha a gente também nas redes sociais, né? Pô, Future of Money tem YouTube, tem Instagram, tem Twitter. Eu também tenho a minha rede que eu produzo conteúdo. O Lucas também tem a dele, que ele produz muito conteúdo sobre futebol, né, Lucas? Meu Instagram não é que nem o do Nicolas, não. É pessoal mesmo, mas a gente bota alguma coisa também. Mas é legal porque mesmo, de qualquer forma, a gente consegue interagir com todo mundo que quer conversar com a gente, sugerir pauta, discussão e coisa do tipo. Mas eu gosto de abordar o futebol também. É isso. Maravilha. Próximo debate sul corintiano, se é palmeirense, né? Um acredita num negócio, outro não, vai ter um ótimo debate. Então valeu, Nicolas, valeu, Lucas. Agradeço por ajudar a gente a sair um pouco da pauta de NFT, DeFi e Axie Infinity, que a gente tem falado aí, batido bastante na tecla. Então é isso, brigadão e até semana que vem. Valeu, pessoal. Valeu, muito obrigado, um prazer.